a teosofia no Antigo Egito. Nós podemos começar, meus irmãos, analisando o próprio nome. É muito interessante que existe uma ciência, a onomástica, que ela analisa o que cada nome significa. E realmente eu confesso que até eu mesmo não tinha conhecimento do que significa Egito, né? Ela vem do grego, né, a Egiptos, que seria uma tradução grega da palavra ou do termo egípcio Het-Ka-Ptah. E isso, meus irmãos, né, nós podemos ver que há um simbolismo, há uma particularidade muito grande nessa terminologia, né? Het quer dizer lugar, Ka é a projeção física da alma, né? Dentro da religião egípcia, existe uma grande dicotomia que é o Ka e o Ba, né? O Ka, o corpo físico, e o Ba, o corpo astral. Não sei se alguém aqui chegou a comprar o carro chamado Ka, né? Que a Ford lançou, né? Quer dizer, aquele carro, por incrível que pareça, tinha o nome egípcio, aquele carro lá. É o carro físico, né? O que carrega. E Ptah seria o criador dos deuses, né? Ptah também, no Egito, também era mencionado como Néter, e os gregos traduziam Néter como natureza, a natura, né? Isso tudo, meus irmãos, nos dá a seguinte interpretação do que significa Egito. É o lugar onde se corporificou o princípio da criação divina. Vejam bem que não é um nome qualquer, é um nome até teosófico. Mas, por incrível que pareça, não era assim que os egípcios se autodenominavam. Isso é uma coisa que, lamentavelmente, a gente sabe que acontece, né? Por exemplo, a gente tem um caso até mais crasso, que é a Índia, né? Todo mundo chama aquele país de Índia, né? Mas os indianos, né, não se chamam de indianos, porque não era esse o nome que eles mesmos se davam. O povo da Índia se conhece aquela região como o Bharatavarsha, ou seja, a terra dos Bharatas, ou seja, aonde viveu um grande grupo de seres que se dedicou à espiritualidade, que tem os seus escritos, aliás, escritos monumentais. Então, Índia não é o nome do local para os hindus. E o Egito também tem a mesma questão. Então, o Het-Ka-Ptah, ou o Egito, como os gregos traduziram, era o nome que designava o local que os gregos chamavam de Mênfis, né? A cidade de Mênfis, a primeira capital dinástica do Egito, que os egípcios chamavam esse local de Men-Nefer, ou geração da harmonia. Então, Egito seria, na verdade, a tradução do local que seria a cidade de Mênfis. Agora, o verdadeiro nome que os egípcios davam a si mesmos, pode virar, é Ken. Ken é o nome que os egípcios davam a si mesmos, e ele significa apenas a terra negra, a terra que fica úmida através das inundações do rio Nilo. Então, aquilo permitia aos egípcios plantar, ter as suas colheitas, né?
E posteriormente também o Ken veio a dar simbolismo de outras palavras. Então, todas as palavras que têm essa raiz Ken, como química, como alquimia, foram aspectos culturais, científicos, filosóficos que foram desenvolvidos pelos egípcios, né? Cujos trabalhos, né, teriam começado há um tempo tão antigo, daqui a pouco nós vamos comentar sobre isso, que alguns comentam que o grande pai da filosofia egípcia, que teria Tot ou Teut, né, que posteriormente pelos gregos e romanos foi transformado em Hermes, né? Também outro nome que não tem nada a ver com Tot ou Teut, que ele teria escrito 36 mil livros, dos quais teriam chegado até nós apenas 42. Né? Ou seja, foi uma perda equivalente à destruição da Biblioteca de Alexandria, né? Que também ficava no próprio território egípcio. Mas se diz que, então, esse personagem, que, por exemplo, Leadbeater, né, um grande escritor da Sociedade Teosófica, diz que teria nascido há 40 mil anos atrás. E que ele teria sido o pai da astronomia, da astrologia, da química, da medicina, né? E que ele era também o legislador, que ele era o governante, que ele era um instrutor espiritual. E é por isso que ele é chamado de o 3 vezes grande, né? por esses aspectos todos que ele tinha. Mas, se a gente avança, né, nós estamos tentando nos afastar da realidade brasileira, né? Mas essa foto aqui, eu não sei se é uma foto meio cômica, né? Porque ela é de 1870 e pouco, e simplesmente está aí a grande pirâmide de Quéops, né? As estruturas egípcias, e aqui está sentado o nosso querido Dom Pedro II, né? Veja só o que era o governo do Brasil em 1800. Se a gente acha que esse tá ruim, né? Vocês imaginam a monarquia com o Dom Pedro II saiu do Brasil, viajou por quase 4 anos pela Europa, pelo Egito, pela Itália, foi a Pompeia, visitou o Vesúvio e tudo mais. Está ele lá, né? Inclusive acompanhado por grandes egiptólogos da época, né? E estava ali com ele um amigo de infância dele, que se eu não me engano, vira aí, o Jorge, na próxima foto tem até é que não vai dar para ler aqui, mas nessa mesma foto está um amigo de infância do Dom Pedro II, que é o Marquês de Bom Retiro. Vejam bem que ele levava os amigos dele nas viagens, né? Então vocês podem ver que esse interesse dos políticos por essas obras, né, megalomaníacas, pode virar aí, Jorge. Vejam bem que a imprensa da época já, né, não é por acaso que a monarquia do Brasil caiu, né? Vocês podem ver que dizem que ele era muito progressista, né? Conheceu o Graham-Bell, né? Já queria, inclusive, comprar um telefone, né? Instalar o telefone no Brasil e tudo mais, né? Mas o fato é que naquela foto anterior, volta uma foto lá. O que vocês podem ver é que a esfinge ainda estava praticamente totalmente soterrada, né? Foi só no século passado que se fizeram as escavações que revelaram que essa esfinge tinha todo o corpo de animal e tudo mais, né? Então, veja que o Brasil esteve ali na ponta da egiptologia, né? Quase escavando a danada da esfinge, né? Pode ir, vai virando aqui.
E até hoje, né, aí nós temos um filme muito recente que foram Os Deuses do Egito, né? Não sei se alguém assistiu no cinema ou em vídeo, né? Quer dizer, o Egito sempre teve essa aura de mistério, né? Aqueles deuses com aquelas representações teriomórficas, ou seja, a representação com a cabeça de animal, corpo humano, a cabeça de cachorro, de cão, de uma ave, né? O próprio Tote era representado com a cabeça né, de um pássaro, né? Então, esse fascínio pelo Egito, meus irmãos, é permanente. Por quê? E há dezenas de organizações que nós vamos ver aí, entre algumas delas até a própria Sociedade Teosófica, que é uma espécie, nós somos espécie assim de herdeiros do Egito, né? Porque a gente acha que alguma coisa da sabedoria egípcia chegou até nós. Apesar de, como eu já disse, dos 36 mil livros de Hermes, que nem que fosse 36 mil páginas, né? Não precisava nem ser 36 mil livros, mas só chegaram 42 até nós, quer dizer, aquele conhecimento já teria se diluído. E nós vamos ver por uma investigação mais histórica, né? Aí vocês podem ver que depois das escavações, né? O que se descobriu? Se descobriu o corpo da esfinge, né? Os egípcios não davam a mínima para aquela esfinge, né? O Napoleão é que chegou ali e ficou encantado com aquilo e criou a egiptologia da dinamite, né? Porque tudo que ele via que ele não entendia, ele plantava umas bananas de dinamite e explodia. Foi assim que entraram na Grande Pirâmide, foi assim que se descobriu que há coisas, há canais aqui debaixo da esfinge, né? Era a egiptologia parece um metrô aqui de São Paulo, aqui, que estava usando essa técnica de furar buraco com dinamite, né? Tanto é que afundaram até a estação Pinheiros lá do metrô, desabou tudo depois, né? Porque essa tecnologia é complicada, né? Mas o que a teosofia, escritores teosóficos nos falam sobre o Egito? Leadbeater diz que as primeiras pirâmides teriam sido começado a serem construídas há 200 mil anos atrás. Ou seja, um tempo muito mais antigo do que reconhece a egiptologia, a arqueologia e tudo mais. E que o Egito nada mais seria do que uma colônia da Atlântida. E o que é mais interessante é que existe uma marca fundamental da civilização atlântica, que era exatamente a construção de pirâmides, né? Essas pirâmides estão aí debaixo d'água, obviamente que é uma montagem isso, né? Porque se diz que as pirâmides do Egito sobreviveram às inundações dos diversos cataclismas que afundaram a Atlântida. E que muitos segredos estão guardados dentro dessas pirâmides, muitos documentos, que nós vamos ver daqui a pouco, que estão, até os dias de hoje, procurando câmeras dentro dessas pirâmides, porque há a possibilidade que aqueles 36 mil livros ainda estejam lá. E isso provavelmente vai ser o dia mais feliz da arqueologia, quando acharem esses livros, né? E o segundo dia mais feliz vai ser quando entenderem o que está escrito nos livros, né? Porque, apesar da pedra de Roseta, não se conhece muito bem exatamente o que os egípcios queriam dizer ali naqueles hieróglifos, né? Aliás, essa escrita hieroglífica, ela é uma maneira de representar, né, os conhecimentos de uma maneira diversa do que nós fazemos. A gente usa o alfabeto
e nós combinamos as letras como sons. Essa escrita hierática, ideográfica que eles usavam, assim, uma única letra, um único desenho representava uma ideia toda. Então, é uma escrita bem diferente, se assemelha muito ao chinês, ao japonês, que tem milhares de caracteres, né? E a própria maneira que os chineses, japoneses, coreanos falam é muito parecida com a linguagem dos atlantes, né? E apesar daquela escrita estar sempre caindo um pouco em desuso, mas aquilo era uma característica. Então, esse é um aspecto teosófico. Agora, aqui, as pirâmides, meus amigos, é interessante que muitos têm percebido que as pirâmides, elas têm uma distribuição geográfica no terreno, ali que fica exatamente ao lado da cidade do Cairo, né? O que não é uma coisa muito boa para as pirâmides, né? Porque as pirâmides, originalmente, eram todas decoradas com o mármore mais branco que existia naquela época. E com uma ponta, cada uma delas tinha uma ponta de ouro de cerca de 4 a 5 toneladas de ouro. E aí, pelo fato dela estar do lado da cidade do Cairo, você já deve ter imaginado o que aconteceu com o ouro e com o mármore, né? Por isso que a gente tem essas pirâmides peladas, né, por assim dizer, né? Elas estão descascadas. Essas pirâmides eram extremamente bonitas, brilhantes, segundo consta, eram visíveis a dezenas de quilômetros, inclusive com aquele o jeito que elas foram construídas e aquele mármore, com aquele sol escaldante do Egito, gerava-se uma miragem que se via outra pirâmide invertida sobre a pirâmide. E isso era uma coisa que deixava os viajantes alucinados, né? Hoje em dia a gente vê falar de miragem, que a pessoa olha a atmosfera tremulando, imagina-se que é água. Agora vocês imaginam uma estrutura dessa de 150 metros, né? Com 250 metros cada lado, né? Que você leva para dar uma volta numa pirâmide dessa, é quase 1 quilômetro, né? Pouco menos, brilhando aquele sol e criando aquela miragem. Era realmente uma maravilha maior. Mas, o que acontece? A distribuição, aqui nós estamos vendo as pirâmides por cima, né? A distribuição das 3 grandes pirâmides, se algum gênio da astronomia percebeu que elas estão numa distribuição muito parecida com as estrelas do cinturão de Órion, mais conhecida no Brasil como as 3 Marias, né? Não se perguntem para mim por que são as 3 Marias, porque os astrônomos não dão esse nome para essas estrelas. Mas é até fácil de perceber as 3 Marias no céu. E não bastasse isso, e para complementar que outras pirâmides também têm essa distribuição das 3 estrelas, elas estão assim, né? 2 numa linha e uma um pouquinho mais para baixo, mas as grandes pirâmides também do México estão assim. Isso prova que há uma conexão cultural, o que prova que aquela cultura maia, a cultura asteca, são colônias de Atlântida, da mesma forma que o Egito foi. E melhor, aquele que pesquisar mesmo vai descobrir que há 92 pirâmides no Egito, que são projeções ortogônicas de estrelas. A projeção ortogônica é você imaginar o que está lá no céu ser projetado na Terra. Aliás, a bandeira do Brasil também é assim.
A bandeira do Brasil não é como você olha para o céu e você vê as estrelas, mas sim como que as estrelas se impregnam no chão ou na bandeira do Brasil. E cada uma das estrelas da bandeira do Brasil representa um estado, né? Aí, alguns anos atrás, aqui foi fundada uma loja maçônica que funcionava aqui na instituição Pitágoras e perguntaram para mim, Osmar, como é que deve se chamar essa loja, né? Eu falei, vamos colocar o nome da estrela que representa na bandeira do Brasil o estado de São Paulo, que é a estrela Alfa Crucis, que é, se vocês olharem o Cruzeiro do Sul, né, é a estrela que fica no pé da cruz. É a estrela Alfa Crucis que representa o estado de São Paulo, né? Então é assim que aí nós temos uma pirâmide de Teotihuacan e vocês veem lá em cima as Três Marias, né, como querem aqui no Brasil, ou o cinturão de Órion, né? Osmar, você não quer apagar a luz para a gente ver? Não, porque aí eu não apareço na filmagem aqui, entendeu? Aí nós vamos ter uma filmagem aqui, é uma coisa assim, né? Não vai ser, a anti-filmagem. Aliás, eu tô achando que tem pouca luz aqui para mim. Eu tô acostumado a filmar com um monte, né? O Carlos deve conhecer aquele monte de luz na tua cara, assim, você se acostuma, né? Mas essas fotos são meio no escuro mesmo, né? Porque o fotógrafo queria que aparecesse a estrela, né? Esse tipo de fotografia realmente fica muito escura. Pode passar aí, ô Jorge. Agora, isso aqui, meus irmãos, é para o Salvador aqui, que é o astrólogo da plateia, né? Ele deve saber muito bem o que significa. É o zodíaco de Dendera. Aonde? Pode passar aí, Jorge. Né? Aqui essa foto não está muito nítida, mas aqui ele está desenhado. Numa construção egípcia se encontrou os 13 signos do zodíaco que os egípcios usavam, né? Desenhado, se vocês tiverem procurarem isso na internet, vocês vão ver que tem lá o signo de leão, né? Tem lá o touro, tem, né? E os animais do zodíaco como nós conhecemos hoje. A única diferença é que no signo de Virgem tem 3 virgens, né? O cara não queria uma virgem, só queriam 3, mas as 3 virgens têm uma explicação. Porque os egípcios diziam que eles presenciaram, e essa informação está na doutrina secreta, eles presenciaram na observação do céu que esse zodíaco teria girado por 3 vezes. Através do processo que é entre os 14 movimentos que o nosso planeta faz, pelo eixo da Terra ser inclinado, ele faz um movimento de peão, né? Então, para dar um movimento completo desse peão, que é o planeta Terra, leva-se um pouco mais de 26 mil anos, que é chamado de ano sideral, né? Então, os egípcios tinham esse zodíaco pelo menos há 78 mil anos. Então, isso é uma das provas que Blavatsky dá que a pirâmide tem muito mais do que 5 mil anos. E que aqueles faraós que colocaram o nome deles, tanto na esfinge como nas pirâmides, eles não teriam nada que ver com aquela esfinge, com aquela pirâmide. É mais ou menos como essas obras do governo aí que a pessoa coloca na frente, fui eu que construí. Mas, na verdade, quem ergueu aquelas pirâmides, quem tinha tecnologia para carregar pedras de muitos milhares de toneladas, né? A Grande Pirâmide tem pedras de 80 toneladas, né? E, obviamente, que a gente pesquisando aí, tem pessoas que falam coisas absurdas sobre a construção das pirâmides, que elas teriam sido construídas, por exemplo, pelos extraterrestres, né? Os extraterrestres são, né, umas figuras assim muito
interessantes, porque não se imagina que uma pedra dessa possa ser carregada, né? Eu já acho mais difícil cortar essa pedra, né? De 80 toneladas. Agora, carregar como? Consta que eles tinham um processo muito simplório, que muitas de vocês devem ter percebido na prática, ou podem ter estudado isso, e hoje se percebe isso nas avalanches, que as rochas, quando elas estão vibrando, elas se comportam como um líquido. É isso aqui, é uma avalanche, são pedras se deslocando como um líquido. Então, o que eles faziam? Eles geravam uma vibração, uma percussão, e isso fazia que essas vibrações tornasse mais fácil empurrar essas pedras. Então, as pedras realmente foram empurradas por planos inclinados até se fazer as pirâmides. Então, essa daqui, meus irmãos, vira aí, Jorge, é a pesquisa mais recente sobre a Grande Pirâmide, que, através da colocação de sensores de muons, a chamada muongrafia, né? Que são, os muons são subpartículas cósmicas emitidas pelo nosso Sol, por estrelas, de baixíssima massa, praticamente massa zero, e que, se você coloca um sensor aqui debaixo da pirâmide, e foi o que eles fizeram, né, nos canais que havia disponível, eles descobriram que há um vazio aqui no meio da pirâmide, que pode ser uma nova câmara, né, além daquelas já conhecidas, que é a câmara da rainha, a câmara do rei, né, e também já foram descobertos alguns caminhos, uns túneis, como se fossem respiros, né, na Grande Pirâmide, que, aliás, alguns têm teorias que esses respiros estão apontados para certas estrelas, para certas constelações, né? Mas para uma civilização que viveu o zodíaco girar 3 vezes, esses alinhamentos eles seriam relativos. Então, quem sabe os 36 mil livros do Hermes estejam aí, né? Eles pretendem fazer um buraquinho de 3 centímetros, perfurar e colocar um robozinho com uma câmera até lá naquele espaço para ver o que tem lá dentro. E dessa maneira, meus irmãos, é um tipo de um tipo de arqueologia mais sensata do que aquela do nosso amigo francês lá, que metia a dinamite no negócio, né? Mas o fato, meus irmãos, é que muitos grupos atuais se dizem herdeiros do Egito, né? Neoplatônicos, gnósticos, Rosacruzes, maçons, alquimistas, astrólogos, né? Aí Salvador entrou na lista também. Magos, cabalistas e teosofistas. Nós também somos herdeiros do Egito. Tem até aquele sambinha, né? Viemos do Egito, né? E por aí vai, né? Porque toda a sabedoria, obviamente, atual tem uma base, tem um pezinho lá no Egito. E Platão foi iniciado no Egito, porque Jesus baixou o Egito quando tinha 4 anos. E só por esses dois a gente poderia tirar uma série de filosofias egípcias, né? Mas os nossos queridos, né, estão aqui do lado de cá e estão agora também na minha tela aqui, né? Blavatsky e Olcott, né, tinham conexões com mestres da Fraternidade Branca do Egito. Aliás, daquela turma toda que eu mostrei ali, Rosa Cruz, Sons e tal, a maior parte deles nunca foi no Egito, e se foram, só viram a poeira, só viram os prédios. Nunca encontraram realmente verdadeiros representantes da sabedoria egípcia, simplesmente porque esses mestres são os últimos remanescentes da sabedoria do Egito,
Então, quando a Sociedade Teosófica foi fundada em 1875, 3 mestres enviaram uma carta, 3 mestres egípcios enviaram uma carta para o coronel Olcott, apoiando aquela fundação, que foram o Tuiut Bey, o Polidórios Isurenos, né, e o Serapis Bey, que eu não achei uma foto assim palatável aqui para colocar aqui, senão eu teria colocado. Não que esse rosto aqui eu tenho até certas dúvidas que seja realmente o rosto atual de Tuiut Bey. Agora, Polidórios Isurenos foi o mestre egípcio do grande teósofo Geoffrey Hodgson. E ele visitou esse mestre no Egito na década de 30 e 40 do século passado. Esses mestres, pelo menos o mestre Polidórios, era um homem real, não é nenhum fantasma flutuante, né? Então, as conexões egípcias da Sociedade Teosófica são muito grandes. Pode virar aí. Por exemplo, Blavatsky, quando chegou em Nova York, né, em busca praticamente do financiamento para fundar a Sociedade Teosófica, se embrenhou no meio de um grupo de maçons, né? E vocês devem saber aí por uma fonte ou outra que a maçonaria há alguns séculos é exclusivamente masculina. Então, Blavatsky conseguiu a façanha de entrar num grupo de maçons e dizer para eles, olha, eu conheço todos os toques, sinais, marchas e outros pontos de reconhecimento que vocês conhecem, porque eu fui iniciada na maçonaria no Egito. Aí eles devem ter olhado um para a cara do outro, né? Falar, ou essa mulher é uma falsária de marca maior, então realmente ela está dizendo a verdade. O fato é que Blavatsky, os avós de Blavatsky, praticavam a maçonaria, o chamado rito egípcio de Cagliostro, que é de 1700 e bolinha. E ela teve acesso a esses documentos lá na casa dos avós dela, mas efetivamente Blavatsky morou 10 anos no Cairo, então, obviamente que ela conhecia mestres egípcios, realmente. E foi esse grupo que apoiou a fundação da Sociedade Teosófica. Os 16 ou 17 pessoas que ajudaram a fundar a Sociedade Teosófica eram todos maçons. E a Sociedade Teosófica, como estava ainda em Nova York, era para ter sido uma organização maçônica, inclusive com um ritual. Não sei quem lá que eles mandaram fazer o ritual. O coronel Olcott, por exemplo, em 1876, ele republicou o rito maçônico de Swedenborg, que é tido como um grande teósofo, que até o nosso irmão Marcelo Rezende andou falando aqui. E entre esses maçons que estavam lá na fundação da Sociedade Teosófica, estava, aqui não vai dar para ver, John Yarker, grau 33 da maçonaria, que expediu esse diploma maçônico para Blavatsky, porque ela não tinha nenhum documento maçônico, apesar de saber tudo de maçonaria, mas não tinha um documento maçônico, o que na maçonaria é inadmissível, né? Ela não tinha a carteirinha, não tinha o comprovante de pagamento da mensalidade, né? Então você não é maçom, porque não tem a carteirinha, não tem, né, o SIM, né, Carlos? Não tem aquela famosa inscrição, então você não é maçom, você precisa ter um documento maçônico. E aí expediram esse diploma maçônico para ela, que vocês podem ver que tem uma característica egípcia, né? 2 obeliscos maravilhosos aí. Está aqui assinado por John Yarker, por mais 2 irmãos maçons do grau 33. E aqui embaixo a assinatura de Blavatsky com os 3 pontinhos, que é como todo maçom assina, né? Então Blavatsky era a iconoclasta realmente do esoterismo, né? E depois o primeiro grande livro que ela edita é Isis sem véu. Obviamente,
buscando um simbolismo egípcio aí, né? Nós temos aí os 2 volumes originais, né? Eu não sei por que a edição da Editora Pensamento é em 4 volumes, que em inglês provavelmente uma língua mais sintética. Então o volume 1 é sobre ciência e o volume 2 é sobre teologia. É a primeira grande obra de Blavatsky, e todo mundo sabe que Ísis no Egito é mais ou menos o que a Nossa Senhora é no cristianismo. E muito mais. Ísis é tida como a deusa da sabedoria, né, do conhecimento oculto. Daí que levantar os véus de Ísis é como descobrir o conhecimento oculto. E o nosso querido Coronel Olcott, né, que era um maçom de alto grau, grau 33, da maçonaria masculina dos Estados Unidos, né, fazia parte daquele grupo de maçons que ficou encantado com a Madame Blavatsky. Como é que essa mulher sabe tanto de maçonaria, né? E aí ele escreveu um livro que, na verdade, são vários livros. O livro teosófico é que nem a minha palestra aqui, em várias partes, né? Porque tem tanta coisa para dizer. Ele escreveu As Folhas de um Velho Diário, que é a verdadeira história da Sociedade Teosófica. Ele conta desde quando ele encontrou com Madame Blavatsky e tudo mais. Então, eles testaram Madame Blavatsky para saber se ela tinha realmente contatos com alguém do Egito. Nesse livro, O Diário Lives, ou As Folhas de um Velho Diário, o Coronel Olcott diz que Blavatsky pediu que 2 mestres egípcios viessem de navio até Nova York, provavelmente com fins maçônicos, né? Que, obviamente, ele, como bom maçom dos seus... seguindo ali os seus preceitos de segredo, ele nunca escreveu o que aqueles mestres maçons, ou mestres egípcios maçons foram fazer lá, né? Quem é maçom aqui deve imaginar o que eles vieram fazer, né? O fato é que lá no diário ele diz que um desses mestres chegou do nada no estúdio que ele tinha com Madame Blavatsky, um fulano assim de cerca de 2 metros de altura, né? Vestido lá árabe, né, com um turbante e tudo mais. O Olcott olhou para aquele cara e disse assim, quando ele virou para ele, disse, o senhor deve ser um Mahatma, né, um adepto, né? E aquele mestre olhou para ele e falou assim, como é que você sabe? Ele falou, não, pelo porte do senhor, né, o senhor está dizendo que está chegando do Egito, né? E o Olcott chegou, então, o senhor poderia provar para mim que o senhor é um mestre? Né? Aliás, se vocês encontrarem um cara assim, peçam também essa prova, né? Isso está escrito no diário do Olcott, pelo amor de Deus, não vão dizer que é o Osmar que está inventando isso, tem gente que diz que eu invento coisas aqui na teosofia, que a teosofia tem tanta coisa que, quando algum orador vem dizer, acha que é a gente que está inventando. O que o Coronel Olcott diz é que aquele Mahatma fez assim, estalou o dedo e caiu uma chuva dentro da sala. É isso que está escrito no diário do Olcott. Ele diz que as únicas coisas que não se molhou naquela sala foram aquele mestre e o charuto que ele estava fumando. Entendeu? O resto ficou tudo molhado. Ele se molhou os papéis, molhou os livros, molhou a parede. Então, das duas, umas, ou o Olcott realmente é outro, né? O Leadbeater 2, né? Porque realmente é uma história fantástica essa, né? Apareceu um fulano, né? E aquele mestre ficou ali, né? O nome, aliás, estranhíssimo, né? O nome que é Paulus Metamon, né? Se aparece alguém com um nome desse na sua casa, né? Com aquele jeitão, né, árabe, e ele realmente testou e levou realmente o teste, ficou todo molhado com aquele mestre. Provavelmente eles tenham feito muitas coisas interessantes, né? E o nosso querido símbolo da Sociedade Teosófica, né,
tem elementos egípcios. Então, ninguém pode chegar aqui e dizer que a sociedade teosófica não tem conexão com o Egito, porque, vejam bem, aqui nós temos um colorido e temos um preto e branco. Porque, avança aí, Jorge, um pouquinho, né? Um pouco mais, né? No Egito, nós vemos várias vezes repetido esse símbolo da serpente que morde a própria cauda, né? Conhecido aqui no Ocidente como Ouroboros, né? Só que os egípcios tinham uma visão diferente. Muitas pessoas dizem que essa serpente que morde a própria cauda significa o infinito. Mas para o pensamento egípcio, isso representa outra coisa. Na verdade, representa algo finito, algo definido. Na verdade, é uma esfera, é um planeta, é um local. Então, por isso que nessa pintura aqui, aliás, muito bonita, nós temos o Ouroboros em volta da cabeça de um indivíduo e também em volta dos seus pés. Então, em certas explicações teosóficas, se dá que o Ouroboros, avança aí, Jorge, né? Então, nós temos dois elementos egípcios. Temos o Ouroboros e temos no centro do nosso emblema, temos a cruz ansata, ou o Ankh, né? Pode ir aí, Jorge. Então, esse emblema da sociedade teosófica tem elementos da sabedoria egípcia. E o mestre Kuthumi diz que para explicar esse emblema teria que se escrever um livro, porque ele tem exatamente a densidade ideográfica que é necessária para um emblema que é para se comunicar com o inconsciente das pessoas. Então, lá em cima nós temos o Om, que é da tradição indiana, né? Hindu. O Om, representando aquela vibração universal, aliás, maravilhosamente pronunciada aqui no ritual que nos precedeu, né? A suástica, que é aquele problema, né, sério, né, que foi os queridos alemães lá da Segunda Guerra se apropriaram ali da suástica, que nada mais é, meus irmãos, do que o símbolo do sol. Porque é uma cruz, e a cruz sempre representou o sol. Agora, a cruz com braços significa a cruz em movimento, né? E não importa se é sinestrógica, destrógica, né? Porque, por exemplo, aqui próximo de São Paulo foi fundado aí o templo budista Zulai, e vocês podem ver lá que tem uma grande estátua do Buda com uma suástica. Porque a suástica na Índia é tida como o coração do Buda. Porque o nosso coração é idêntico, o seu funcionamento, ao Sol. E corresponde a ele, inclusive, o mesmo elemento químico que é o ouro. Se você injetar ouro no seu corpo, ele vai, circula no corpo e para no seu coração. Isso, inclusive, é usado como contraste para certos exames, né? Então, o Ouroboros representa a Terra. Então, vamos ver só a gradação, que interessante. O universo com o Sol com a suástica e a serpente mordendo o próprio rabo, a Terra, o planeta Terra. E, obviamente, que aí o outro símbolo, né? As pessoas chegam aqui e dizem assim, pô, aqui é o único lugar que me Índia com os nazistas e mete os judeus no meio também, porque tem o judaísmo aí no meio, né? A estrela de 6 pontas, né? O selo de Salomão, a estrela de Davi, né? E no meio de tudo o Ankh, que significa a alma eterna, a vida eterna, a possibilidade do desenvolvimento futuro. Porque é isso que nós somos, meus irmãos. Nós estamos dentro do cosmos,
E o cosmos onde nós estamos é o planeta, e o planeta está inserido no universo. Daí que realmente esse emblema da Sociedade Teosófica é de uma sabedoria infinita, podemos assim dizer. Então, mais um elemento para dizer que nós, teosofistas, somos aí certos herdeiros do Egito. Mas aí nós podemos entrar numa pesquisa mais moderna, meus irmãos, aí realmente de alta egiptologia, essa ciência que é mais complicada do que a política do Brasil. Então, vocês podem imaginar o que é. Porque desde que o Napoleão esteve lá com as suas primeiras dinamites, né, os especialistas têm fotografado, pintado, registrado tudo que tem no Egito, tentado compreender os hieróglifos e tudo mais, mas eles têm pouquíssimas conclusões razoáveis sobre o Egito, né? Aliás, a pior de todas foi aquele fulano que entrou na Grande Pirâmide, lá provavelmente com uma trena, com alguma coisa assim mais simplória, e segundo ele descobriu que aquele corredor da Grande Pirâmide teria profecias iguais às de Nostradamus, né? Que terminariam no ano 2000, né? Nós já estamos em 2018, quer dizer que aí realmente foi uma viagem daquele pesquisador, porque ele não compreendeu exatamente o que representa a geometria, a proposta arquitetônica ciclópica, né, de grandes proporções que o Egito tem. Porque se a gente pode adiantar alguma coisa, meus irmãos, da parte espiritual do Egito, é que a tecnologia egípcia não se preocupava, ao contrário da nossa civilização, que se preocupa com a força, com a destruição, com a geração de movimento, né? Até em 1800 foi criado esse termo energia. Energia quer dizer a capacidade de gerar movimento, de gerar trabalho, né? Aí se criaram aqueles termos como o cavalo força, né? Que as pessoas realmente ficam imaginando, esse carro tem 80 cavalos de potência, né? Mas tem um burro dirigindo, então, né? O que adianta, né? Porque o cavalo força é o Salvador que me corrija aí, né? O cavalo horsepower, né? O cavalo força, é a força necessária para levantar 1 tonelada durante 1 minuto. Isso é um cavalo força, né? Levanta 1 metro, né, de altura, né, durante 1 minuto. Né? Essa é a definição clássica, né? Você levanta um certo peso de 1 tonelada por 1 minuto, esse é o cavalo força. Então, se o seu carro tem 100 cavalos, teoricamente ele levantaria, né, bem colocado lá com as amassas, levaria um grande peso ali, porque o carro já por si já pesa quase 1 tonelada, né? Isso tudo é a preocupação da nossa atual civilização, porque os egípcios, meus irmãos, e aí que eu vou entrar nessa pesquisa aqui, desse pesquisador, o Schwarz de Lubix, os egípcios não se preocupavam com a força, né? Mas se preocupavam com o campo, que é um outro conceito que a nossa ciência percebeu. A nossa ciência descobriu o campo magnético, descobriu o campo gravitacional, descobriu outros campos onde a força não importa. Aliás, é uma coisa que tem errada aí na ficção científica, é dizer campo de força, né? É um conceito científico errado. Ou é campo ou é força. Porque campo quer dizer qualidade. E esse pesquisador aqui, meus irmãos, o René Schwarz de Lubix, na década de 50 publicou originariamente em francês, mas agora também chegou no inglês, esse livro é um catatal de 800 páginas, chamado Templo do Homem, aonde ele pesquisou durante 20 anos, de uma maneira, aí sim, rigorosamente científica, as medidas dos templos de Karnak, de Luxor e tudo mais.
e ele propôs uma interpretação simbólica da geometria egípcia, né? Que realmente vale muito a pena. Depois um filho dele lançou também livros a esse respeito, porque o pai dele tinha muito material, né? Lançou esse livro aí, Os Templos de Karnak, também do René Schwartz de Lubitsch, aonde ele entra exatamente nesse conceito que os egípcios se preocupavam com a qualidade das coisas, com o campo energético, né? Também é outra bobagem que eu estou falando aqui, né? Mas é o campo que é gerado, por exemplo, uma pirâmide. O que é uma pirâmide, meus irmãos? Pirâmide quer dizer fogo, quer dizer uma chama, né? Como ela é construída com aquele granito, né? O granito que é um parente assim meio distante do quartzo. Esses nossos computadores, esses nossos celulares, tal, são baseados numa característica daquele mesmo granito, daquele mesmo quartzo. A nossa ciência descobriu, se você colocar uma corrente elétrica numa pedra de quartzo, do outro lado sai uma frequência sempre contínua. E é isso que permite que o computador exista, né? É o chamado clock, é o relógio do computador, que permite que um computador faça cálculos de forma constante, é baseado na mesma pedra que está lá naquelas rochas da pirâmide. Só que os egípcios sabiam que se você colocar aquela quantidade de granito, de quartzo, distribuído de uma maneira tal, que ele vai gerar um campo monumental. O campo, meus irmãos, da pirâmide, daquelas pirâmides do Egito, vai até para fora da nossa atmosfera. A qualidade do campo que tem ali é uma coisa extraordinária. As pirâmides, meus irmãos, ao contrário do que se diz aí no Discovery Channel, no History Channel e outros channels aí da vida aí que vocês vão encontrar, não é um local para se enterrar ninguém. Não é um local para se enterrar o faraó. Não é um local para fazer cultos macabros lá durante a noite. Aquelas estruturas, meus irmãos, são máquinas iniciáticas. Quando você entra dentro daquela pirâmide, dentro, obviamente, de um contexto iniciático, né? Não é esse pessoal que vai no Egito e fala, quero entrar aí dentro da pirâmide. Não, não é isso, né? Os egípcios primeiro faziam uma triagem com a pessoa, que durava anos e anos, uma purificação para até o dia que ele entrasse na pirâmide e passasse um ritual. Por exemplo, aqui nós temos o templo de Karnak, né? Que ele é, na verdade, uma representação do corpo humano. Eles tinham então a cabeça aqui, que nós vemos, né, representado, aqui projetado sobre a mesma estrutura que tem no templo de Karnak, né? Aliás, um dado teosófico que pouco sabe, mas quem fez esse templo, que foi Tutmoses III, né, se diz que foi uma encarnação anterior do mestre Kutume. Então, nós estamos falando aqui de um templo que foi comandado a sua construção pelo mesmo Mahatma que veio apoiar a fundação da Sociedade Teosófica. Porque ele era um templo iniciático. A pessoa, no primeiro grau, não entrava só aqui na primeira parte. Depois, nos outros anos, é que ela podia progredir. Então, né, os maçons aí já devem estar, né, percebendo, né, a câmara daqui, a primeira câmara, a segunda câmara do meio, né, depois uma outra câmara lá na frente, né, o Santo Sanctorum, onde ficavam os mestres, onde tinha ali as relíquias, né. Aliás, eu estou me sentindo muito confortável aqui como sacerdote com o cálice aqui na minha frente aqui, né, realmente estou me sentindo em casa aqui, né, o Santo Graal aqui veio do meu lado, né. Porque, meus irmãos, para os egípcios, rochas não são apenas pedras.
Porque as pedras são coisas muito mais importantes do que a gente imagina. Aliás, mesmo nesse nosso mundo, as coisas mais valiosas até hoje são as pedras. As coisas mais caras do mundo são imóveis, são pedras preciosas, são metais preciosos, que as pessoas estão por aí, né, se matando, se digladiando, corrompendo, pedindo propina, né, não sei o quê, até chegar, né, na presidência da República, porque a pessoa enxerga na pedra a pedra em si, mas ela não vê que nós também somos pedra. Nós somos elementos minerais. Nós temos um esqueleto que é cálcio. No nosso corpo circula água, circulam aí outros fluidos, aí, sangue, linfa e tudo mais. São elementos minerais. E para que serve isso, meus irmãos? Para que o espírito possa se corporificar. Então, a importância que há nos metais, nas rochas, não é pela coisa em si, mas sim pelo que ela pode fazer pelo espírito quando ele vem à matéria. Deus abençoe vocês, que essa rocha que são vocês tem saúde para vir aqui na Sociedade Teosófica assistir palestras sobre isso. Porque as pessoas estão por aí no mundo se degladiando por causa de dinheiro e tal, e não percebe que nós viemos aqui não pela força, mas nós viemos aqui pelo campo, nós viemos aqui pela qualidade, nós viemos aprender a vibrar, né? Daí que outros pesquisadores, né? É interessante esse pesquisador aqui, o John Anthony West, ele publicou há uns anos atrás na editora Teosófica dos Estados Unidos esse livro chamado Serpent in the Sky, que a nossa querida editora Pensamento traduziu para o português como a serpente cósmica, né? Não me pergunte como é que os tradutores fazem, quer dizer, a serpente no céu virou a serpente cósmica, né? Ainda bem que botaram a mesma foto, né? Porque senão ia ser aquela catástrofe, né? Porque ultimamente o cristianismo esotérico lá na editora Pensamento virou alguma coisa do sei o que, do cristianismo, tal, quer dizer, adulteraram totalmente o título, né? Mas a pesquisa desse, podemos dizer, teosofista, porque você não vai publicar um livro pela editora Teosófica à toa, né? A proposta dele, da pesquisa do John Anthony West, é justamente provar por A mais B que o Egito é muito mais antigo do que a arqueologia indica. Porque viajando muitas vezes ao Egito, ele inclusive tem um livro que é chamado Guia do Visitante Espiritual ao Egito, para que se faça uma viagem ao Egito, não só de turismo, mas de pesquisa, né? O que ele verificou com outros egiptólogos é que essas estruturas, principalmente essa, né, que o nosso querido Dom Pedro II esteve lá quando a esfinge estava com areia aqui pelo pescoço. Depois que o nosso imperador saiu de lá, descobriram o resto da esfinge. Então, essa esfinge ficou soterrada durante muitos milhares de anos. E o que o John Anthony West e outros pesquisadores descobriram é que há indícios claríssimos que houve erosão pluvial nesses monumentos, principalmente na esfinge e também nas pirâmides, mas mais na esfinge, né? E isso leva à conclusão de que o clima no Egito era muito diferente do que é na atualidade. De que aquelas estruturas foram construídas como quando o clima lá tinha um regime de chuvas muito diferente, que fazia com que houvesse essa erosão pluvial, né? Que nesse livro é bem evidenciado com fotos, porque ele levou fotos assim, close-ups
da esfinge para especialistas em geologia e perguntava, olha, essa pedra aqui é erosão de que tipo? Ele falou, isso é erosão pluvial, erosão por água, né, por chuva. Aí quando ele mostrava o resto da foto, falou, só que isso aqui é a esfinge. E lá não chove faz pelo menos uns 30 mil anos. Quer dizer que essa esfinge aí tem pelo menos ou 78 mil anos que a Blavatsky diz na doutrina secreta, ou até mais. E com certeza não foi lá o faraó que tem a plaquinha lá, ele se apossou da esfinge para ele, né? Diz que ele fez até umas reformas aí, né? Aliás, muito mal feitas, né? Porque o nariz da esfinge já, né? Para vocês terem uma ideia do que os árabes, né? Os árabes da tradição muçulmana, eles têm um conceito, se você quebrar o nariz de uma estátua, você mata a estátua. Então vocês vão ver inúmeras fotos de estátuas do Egito com o nariz quebrado, porque na simbologia oculta, o nariz representa o pulmão e o coração. Então, se você quebra o nariz da estátua, você mata a estátua, né? Solução brilhante deles para descaracterizar o Egito. Mas a proposta do Schwartz de Lubitsch, ele chamou de doutrina antropocósmica. E isso nós podemos dizer que é a teosofia dos egípcios. Então, o que ele nos diz é o seguinte, que todos os bizarros deuses com cabeça de animal constituíam a corporificação simbólica, né, dos princípios cósmicos, as ideias através das quais a consciência universal desceu ao universo manifesto. Ou seja, o que os deuses do Egito querem dizer é aquilo que nós chamamos hoje de energia elétrica, de raio-x, de, né, raios gama, tal, e ideias, né, as leis, tal, eles corporificavam isso na figura de deuses. E o teriomorfismo, ou seja, a representação como animal, era o formato que eles mais apreciavam, né? Pode virar aqui. Então, nessa doutrina antropocósmica, a fertilização, a gestação, o nascimento, o crescimento, a maturidade, o envelhecimento, a morte, o renascimento e ressurreição são, os egípcios compreendiam como os princípios do mundo orgânico. E isso a nossa ciência, obviamente, já descobriu também. Só que os egípcios representavam isso de uma maneira geométrica, de uma maneira matemática. E é isso que o livro do Schwartz de Lubitsch tenta explicar. E na próxima conferência eu vou falar exatamente sobre isso. Como que essas ideias egípcias é o que deveria ser o que a nossa atual numerologia deveria abranger. Ou seja, a ciência dos números, as suas ideias e como que você constrói baseado nisso. Também a polaridade, o relacionamento, a substancialidade, a potencialidade, o tempo e o espaço e seus processos estão entre os princípios cosmológicos. Então, essa doutrina, ela simplesmente coloca o lado humano, o antropológico, com o nível cosmológico. E isso está dentro daqueles grandes princípios que uma escritora teosófica, junto com outros ocultistas, a teósofa Mabel Collins, ela compilou isso num livro chamado O Caibalion, que não está o nome dela lá na capa, o livro foi publicado de forma anônima com o nome de 3 iniciados. Os 3 iniciados eram Mabel Collins, que aliás escreveu também livros teosóficos interessantíssimos com inspiração egípcia, né? Como Luz no Caminho, como Idílio do Lótus Branco e outros.
Mas esse Caibalion é o sumário das doutrinas realmente herméticas. E entre eles está o princípio da correspondência. O que há em cima é idêntico ao que está embaixo, o que está embaixo é idêntico ao que está em cima. Então, para os egípcios, o homem é a imagem do cósmico e o cósmico é a imagem do homem. E é isso que os egípcios tentam colocar de uma forma matemática nas suas construções, e foi isso que o Schwartz de Lubix passou 20 anos lá pesquisando. Então, essa doutrina, esses conceitos, forneceram os nomes apropriados dos deuses do Egito. Cada um era associado com seu número simbólico, que por sua vez comandava a geometria dos templos erguidos para homenagear aquele Deus e evocá-lo aos olhos, coração e intelecto, e promover a comunhão com aquele princípio ou conjunto de princípios. Ou seja, o que o Schwartz de Lubix percebeu é que os egípcios construíam na pedra para que os seus ensinamentos permanecessem por muito tempo. E não é à toa que é a última das grandes maravilhas da antiguidade são aquelas pirâmides. Então, meus irmãos, é realmente um assunto muito importante, né? Mas eu convido a todos vocês para estarem na minha próxima palestra, porque essa foi só a apresentação, porque nós vamos entrar naqueles escritos extremamente maravilhosos que são o Caibalion, alguns textos das próprias pirâmides. Vamos falar dessa influência teosófica sobre escritores teosóficos, né? O porquê que Mabel Collins escreveu A Luz no Caminho, quando Blavatsky morava na casa dela, e ela que já era uma escritora de romances, uma certa noite sentiu uma compulsão por escrever um livro de instruções que ela disse que foi transmitida por um mestre egípcio. E esse livro realmente é fora de série, todos devem ler. Depois ela escreveu O Idílio do Lótus Branco também. Livros realmente maravilhosos, alguns deles são usados até na meditação aqui da loja Raja Yoga. Os próprios escritos de Blavatsky. E vamos estudar também, meus irmãos, esse contato maravilhoso que o Geoffrey Hodgson teve com um dos adeptos egípcios que estão vivos hoje. E não mestres lá de milhares de anos atrás, ou de 3 séculos atrás. Ou seja, o Egito, meus irmãos, está vivo, e nós vamos ver aí nos nossos próximos estudos que esses mestres querem o retorno do Egito. O retorno de uma civilização governada por sábios. E o senhor Geoffrey Hodgson, eu já adianto para vocês, perguntou a esse mestre por que esses mestres não vinham então governar. Por que eles não se reencarnavam e não vinham ser os nossos prefeitos, nossos governadores, presidente? Então nem se fala, né? Estamos precisando aí de um candidato assim, um pouquinho, né, melhor do que esses aí. E eles diziam assim, olha, isso não é possível enquanto prevalecer no mundo a violência. Enquanto não houver uma corte mundial que garanta justiça, que um país não possa invadir o outro e destruir o outro, ou que uma pessoa boa não seja destruída simplesmente porque ela é boa. Porque o que aconteceu com o mestre Jesus, o que aconteceu com outros mestres que foram perseguidos, com Gandhi que tomou um tiro andando em público, quer dizer, nesse nosso mundo é muito fácil destruir. Enquanto, meus irmãos, enquanto não prevalecer no mundo a reverência, que é o contrário da violência, né? Enquanto não prevalecer no mundo a reverência,
não há ambiente para que mestres de sabedoria sejam nossos líderes. Porque eles não vão se colocar numa situação de serem destruídos, destroçados, como o Mestre Jesus o foi. Alguém mandou uma carta uma vez para a revista da Madame Blavatsky, né? Perguntando qual é o status na fraternidade branca do Mestre Jesus. E Blavatsky diz, o Mestre Jesus é o mais santo, o mais puro de todos os mestres. Mas ele não teve tempo hábil para declarar toda a sua doutrina, porque o que aquele povo fez? Ao invés de receber o mestre, né, fizeram com ele uma coisa muito pior do que a religião diz. Porque a religião colocou até uma coisa bonita, que ele foi pregado numa cruz, e foi, né, se comemora, né, tudo isso. Isso até é bonito, porque as investigações esotéricas, meus irmãos, dizem que o que aconteceu realmente com Jesus foi um linchamento, foi um apedrejamento. São Paulo, por exemplo, diz que Jesus foi morto e foi pendurado num madeiro. Ele não diz que Jesus foi preso numa cruz. É porque o lincharam, o esquartejaram e fizeram como o nosso Tiradentes, penduraram pedaços dele. Quer dizer, um povo que faz isso com um mestre espiritual, então não adianta mandar mestre espiritual. E é por isso, meus irmãos, é que não há instrutores espirituais de verdade no Ocidente. Por que não nasce um Buda, um Jesus, um Lao Tse, um Maomé, aqui na Europa, aqui nas Américas, tal? A gente só tem esses fantoches que ficam no rádio e na televisão pedindo dinheiro, né? Como se Deus precisasse de dinheiro, né? Que eles pedem para ele, na verdade. E aí eu faço uma autocrítica para a minha categoria, a categoria dos sacerdotes. Nenhum sacerdote deveria pedir dinheiro para ninguém. E nenhum político também deveria pedir dinheiro. O político, quando ele entrasse no cargo dele, no serviço público, ele teria que viver totalmente despojado de qualquer posse. Para ele ser aquilo que o Platão, que era um iniciado do Egito, disse, que as almas de ouro deveriam governar. Então, meus irmãos, a gente estuda Egito para perceber que falta muito para nós em evolução espiritual, para que a gente possa merecer esse contato com os mestres, esse contato como alguns teosofistas, alguns teósofos tiveram, né? Benditos foram Blavatsky, Olcott, Annie Besant, né? Bendito foi ali o nosso mestre Pitágoras, que conheceram verdadeiros sábios, beberam da oratória deles, né? Estiveram aos pés do mestre ali realmente, né? Estiveram na escola de Pitágoras e puderam se converter à sabedoria. Porque a nós, meus irmãos, ainda se espera isso, que nós nos convertamos à sabedoria. Aí, quem sabe, o Egito não seja apenas aquela cidade de Mênfis, mas venha a ser o planeta Terra como um todo, um local onde o princípio criativo se manifeste. Eu vou parar aqui, meus irmãos, senão, né, a nossa palestra não termina. Muitíssimo obrigado pela paciência de vocês. Certo?